ouvintes do Habla Empreendedora, estamos aqui para mais um episódio do Habla. Eu sou Roberta da Trindade e hoje a gente vai falar de um assunto de utilidade pública. Vocês estão me vendo de azulzinho aqui, quem está no YouTube? Então, nós estamos no mês de abril, é o Abril Azul. E hoje, dia 2 de abril, estamos ao vivo aqui no Estúdio Orbe, no estúdio da Rádio Habla FM, para falarmos sobre o dia da conscientização sobre o autismo. E eu trouxe aqui para nos esclarecer detalhes sobre esse assunto, duas especialistas que trabalham há muito tempo, há muitos anos, com transtornos e muito também voltados para esse transtorno do espectro autista. Estou aqui com as sócias fundadoras do Instituto de Referência Conectamentes. Elas vão explicar para a gente tudinho. A Priscila Matos, ela é psicóloga, especialista em TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e ela tem uma ênfase em cuidar de crianças, adolescentes, e ela vai trazer para a gente muitas informações voltadas a esse assunto. Estamos aqui também com a Catarina Dionello. A Catarina, que é psicopedagoga, ela atua há mais de 20 anos, ela atua mais de 20 anos trabalhando com autistas. Ela vai também trazer para a gente todas as informações necessárias e precisas sobre esse assunto, que ainda existem muitos tabus e muitas dúvidas e dificuldades, sobretudo quando a gente fala em autismo para mulheres. Sejam muito bem-vindas, Priscila, Catarina. É um prazer e uma honra ter vocês aqui hoje nesse episódio tão especial do Habla Empreendedora. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, Roberta, pelo convite. Priscila, quero começar contigo. Quero que você conte pra gente quem é a Priscila. Quem é a Priscila Matos? Como que você pode ajudar hoje, nos ajudar a explicar um pouco mais sobre essa causa do dia, né, da conscientização do autismo? Conta o que você faz no seu dia a dia, no seu cotidiano, Priscila. Então, vamos lá. Eu sou a Priscila, eu sou psicóloga, né? Como você já comentou, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e atendo na clínica, né? E quando a gente fala de autismo, a minha experiência atual, mais recente, né? O que eu e a Catarina temos trabalhado é o autismo especialmente voltado ao autismo feminino, né? O quanto isso tem chegado no consultório, né? De uma forma que antes, às vezes, não era tão vista, tão identificada, né? Então, dessa forma que hoje tenho trabalhado. Dentro da clínica, a gente vê o quanto hoje a TCC pode ser aplicada, né? Com esse público dos autistas, né? Principalmente no nível 1 de suporte, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais específico do que tem de diferente no autismo feminino. E também quando você fala no nível 1 de suporte, eu acho que também causam muitas dúvidas sobre isso. Sim. O que são esses níveis? Catarina, mesma pergunta para você. Quem é a Catarina? Como que você pode ajudar nessa causa aí, né, dentro da sua profissão? E também eu quero que você conte para nossa audiência o que é o Instituto de Referência Conectamentes. Por que ele é um instituto de referência? Eu sou a Catarina Dionello, sou psicopedagoga, sócia idealizadora da Conectamentes. E a Conectamentes, ela foi um sonho de ter um instituto onde a gente tivesse referência, acolhimento e várias especialidades em prol de um indivíduo. Do atendimento da família, a criança, a mulher. E aí foi acontecendo, entre eu e a Priscila, este sonho. E aí nós idealizamos essa forma de avaliação diferenciada, essa forma de atendimento diferenciado, essa forma de acolhimento que a Conectamentos hoje apresenta para o público Brasil, né? Porque nós atendemos Curitiba, mas nós também atendemos referência nacional, principalmente quando a gente fala no autismo feminino,
que foi uma área que eu e a Priscila estudamos muito e hoje é uma área que a gente nos dedica muito para isso. Catarina, quero continuar contigo. Explica para nossa audiência o que é o transtorno. O que é o TEA, como é conhecido a abreviatura, transtorno do espectro autista. O que é um transtorno? O que é um espectro? Conta tudo pra gente, define isso para nós. Então, o transtorno do espectro autista, né? Nós já tivemos, nesses 21 anos que eu trabalho com isso, né? Com o autismo em si, nós já tivemos ali muitos nomes que foram modificando durante o percurso, né, conforme foi se identificando outras características. Então, o transtorno é algo que foge de um padrão de normalidade, né, que é de um desenvolvimento comum aos indivíduos e com características específicas. E aí, quando a gente diz de espectro, é porque nós temos características muito distintas em pessoas que apresentam o mesmo transtorno, mas com características diferentes. Então, este espectro é porque você tem ali características muito diferentes num mesmo nome, né? Então, antigamente nós falávamos em autismo e nós víamos pessoas muito diferentes dentro do autismo. Então, esse espectro, ele veio justamente, e até quando a gente fala hoje, muito a gente tinha antigamente só a cor azul. Hoje a gente já fala de uma cor do arco-íris, né? Justamente porque a gente tem característica muito diferente neste indivíduo. Teve momentos em que a gente utilizava muito quebra-cabeça para identificar como faltava uma parte. Hoje a gente já não diz que falta uma parte, mas que a gente tem um funcionamento diferente neste cérebro. O símbolo é o quebra-cabeça, é uma pecinha de quebra-cabeça, né? Sim, então, por muito tempo foi este símbolo, e hoje a gente já tem o símbolo do infinito. Uau. Porque o símbolo do infinito, a gente tem um espectro que aborda muitas pessoas de diferentes quadros e com diferentes características. Nossa, isso é muito importante, porque assim, a gente, acho que no geral, a gente ouve muito falar sobre, se você tem esses sinais, pode ser um indicativo de que você tem o transtorno. Mas nem sempre são só esses sinais. Cada pessoa, cada indivíduo, às vezes apresentam sinais diferentes. Lá na clínica, Priscila, quando você atende, você usa a abordagem a TCC, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental. Como que é essa abordagem? Como que ela ajuda o indivíduo a se identificar ou a se descobrir? Conta um pouquinho dessa técnica pra gente. Tá, então a TCC, né, ela trabalha com a identificação de pensamentos que estão... É a forma como que a pessoa vê o mundo, né? Então, a gente vai tentar identificar que pensamentos estão, que a gente chama de distorcidos, né? Como tem uma interpretação que pode estar gerando um sofrimento para a pessoa, né? Como a gente sabe que dentro do autismo, né, falando da TCC específico dentro do espectro autista, eles têm uma dificuldade, às vezes, de interpretar o meio social, né? Isso é uma das características que fazem parte do diagnóstico, né? Essa identificação, essa percepção, essa cognição social, né? Então, a TCC ajuda eles a perceberem esse ambiente de uma outra forma, né? Outra característica, por exemplo, é a rigidez, né? Tem uma rigidez de padrão de forma de se comportar ou uma forma de pensar, né? Pensa sempre numa única forma, assim. E a TCC ajuda a trabalhar o que a gente chama de flexibilização. Então, conseguir entender e ampliar esse repertório, essa percepção. Essa questão que você fala, eu posso dizer até que é uma espécie de fobia social, ou não, é diferente, ou um isolamento social. Todos os autistas, eles têm essa característica, ou é para alguns? Conta um pouquinho disso pra gente, Pri. Então, é diferente falar a fobia, né? Não é que eles tenham uma fobia, mas por essa dificuldade de interação, né, que todos apresentam um certo nível de dificuldade de interação e percepção do ambiente, isso acaba gerando mais ansiedade. Certo. Né? E daí acaba evitando
o contato, né? Esse isolamento. Ou não só pela comunicação, pela interação com o outro. Mas, às vezes, o próprio ambiente, né? Tem a questão dos estímulos, as questões sensoriais. Então, isso faz com que a pessoa se isole, se afaste, ou porque não está entendendo, ou não se sente parte daquele grupo, né? Não entende como fazer parte daquele grupo, acaba gerando uma ansiedade. E daí, a gente também trata a questão da ansiedade. Até porque alguns possuem aquela hipersensibilidade, às vezes auditiva, às vezes até olfativa, não tem isso também? Sim. Seletividade alimentar... Sim. São algumas características, não é, Priscila? Sim, tem várias questões sensoriais que a gente chama, né? Então, pode ser de pele, né? Ao toque, a alguns tecidos, a barulho, alguns sons. Então, isso traz uma sobrecarga e isso estressa muito, né? A pessoa. E acaba desregulando. Então, traz uma emoção. O que é desregular? Né? Quando a emoção fica desproporcional ao que é esperado para aquele momento. Né? Então, essas questões sensoriais trazem um prejuízo, um sofrimento, né? Dificulta e faz com que a pessoa não queira mais ficar ali naquele espaço, né? E a terapia vai ajudar até a identificar quais são essas questões. Por isso é importante saber, né? O que é que me traz esse mal-estar? E daí, como eu vou lidar com isso? Às vezes não quer nem sair porque para não ter esse incômodo. E você, Catarina, é psicopedagoga há mais de 20 anos trabalhando na questão não só a clínica, mas a questão também educacional. Como que você vê, né, os sinais na área educacional para quem tem o transtorno? Todos eles apresentam uma mesma característica ou são bem peculiares, bem diferentes uma da outra? As características são muito diferentes, até na questão na área educacional, porque tem crianças que não vão apresentar prejuízo cognitivo nenhum, né? Vai ter essa questão. A escola, às vezes, é um movimento difícil por conta da interação social, por conta da sobrecarga sensorial, por conta da socialização. Mas, no entanto, ela não vai ter prejuízo cognitivo, ela vai muito bem na escola. Tem muitas crianças que... Uma das características que a gente tem é a criança alfabetizar precocemente. Então... muitas vezes a gente olha esse olhar do interesse por letras, por números, por cores, por formas geométricas, destaca aquela criança. No entanto, isso pode ser uma característica do transtorno. Eu acho que é um bom momento da gente falar sobre a associação do transtorno autista com altas habilidades, né? Sim. Porque muitos associam, nem todos que têm o transtorno têm altas habilidades, né? Isso é algo que é um pensamento, é um mito que a gente tem dentro da sociedade. A pessoa com altas habilidades, ela pode sim apresentar características muito parecidas com uma pessoa que está dentro do transtorno. Ela também tem questões sensoriais, ela também tem uma dificuldade de socialização por interesses muito diferentes. No entanto, pode ser uma comorbidade do TEA, a questão das altas habilidades, mas a gente pode ter só altas habilidades e a gente pode ter só o transtorno do espectro autista. É comum encontrar os dois juntos? Sim. No entanto, não é uma regra que sempre eles vão estar em conjunto. E eu acho que é bom também a gente falar, e me corrijam se eu estiver errada, mas as altas habilidades, nem sempre elas vão ser associadas a tudo. Às vezes a pessoa tem altas habilidades em algumas coisas, às vezes tecnologia, às vezes na música. É correto afirmar isso, doutora Priscila? Sim. Né, tem uma ideia falsa, às vezes, de que o altas habilidades vai saber tudo e vai muito bem em tudo, né? Então, quando a gente fala de altas habilidades, você tem uma facilidade para aprender alguma área, né? Então, como você falou, pode ser, às vezes, no esporte, pode ser criativo, nem sempre é uma pessoa que é acadêmica, que a gente fala, né? Que vai bem na escola, vai tirar 10 em tudo. Não, às vezes, mesmo quem é acadêmico...
vai bem em uma matéria, né? Mais direcionado para aquela área que ele tem maior facilidade. A gente já vai falar sobre o transtorno do espectro autista para as mulheres, mas antes eu tô buscando desmistificar ou dar o maior número de informações possível para as pessoas que estão nos ouvindo num cenário geral mesmo. Para que elas que estão nos ouvindo, de repente, possam se identificar ou identificar pessoas ao redor que às vezes nem se imaginam. Porque existem muitos tabus ainda a respeito de dizer, ai, mas eu sou autista? Sim. E daí? E tá tudo bem. O importante é você ter o diagnóstico, não um rótulo, um diagnóstico, porque com o diagnóstico você tem um prognóstico, você tem uma vida melhor, você tem uma vida mais saudável, você tem possibilidades de buscar recursos que te ajudem no seu dia a dia, no seu cotidiano. Não é assim, Catarina? Sim. Uma das coisas que a gente vê até a terapia flui, a vida da pessoa, a qualidade de vida. Às vezes você pega um paciente que chega para um processo avaliativo cheio de medicações. Muitas vezes o psiquiatra diz, olha, todas as medicações que a gente está dando não está funcionando bem, esse paciente não está respondendo. E quando você chega no diagnóstico, o diagnóstico parece que a pessoa sai dali, daquele momento da avaliação, outra pessoa. Você encontra essa pessoa 2 meses depois, e a gente tem um grupo na clínica só de meninas, mulheres, né, jovens, que estão iniciando o processo da vida adulta ali, saindo da adolescência, iniciando a vida adulta, e a gente vê muito nelas esse processo, o florescimento de pessoas que estavam ali num sofrimento, num momento depressivo, numa dificuldade de vida, de entendimento de quem eu sou. E a partir do momento que eu entendo que eu faço parte, eu sou autista, eu tenho algumas características, existem algumas limitações para mim, quanto à questão da socialização, quanto à minha bateria social, até que a gente diz. Mas se eu treinar e se eu passo a me entender, e aí eu consigo estar dentro da faculdade, eu consigo ir para o trabalho, eu entendo que o trabalho, para mim, às vezes vai funcionar 6 horas no dia e não 10. E aí a pessoa ganha vida. E você vê a pessoa dali 2, 3 meses, outra pessoa. Você fala, meu Deus, mas... E acho que isso é uma coisa que, entre eu e a Priscila, nos faz brilhar o olhar quando a gente vê essas meninas, essas mulheres, principalmente quanto às mulheres. Porque as mulheres, por elas terem características diferentes, elas passam por um sofrimento muito grande de não entender o que está acontecendo. Os meninos, eles têm algumas características muito mais clássicas ali, que aparecem desde a infância. Então, é muito mais fácil fazer a testagem no menino do que na menina pequenininha. Estamos aqui ao vivo com as especialistas Catarina Giornello, ela que é psicopedagoga, ela atua há mais de 20 anos com a área educacional e diagnóstico do transtorno do espectro autista. Estamos aqui também com a Priscila Matos, ela que é psicóloga especializada em TCC. Ambas são sócias fundadoras da Conecta Mentes, um instituto de referência com sede aqui em Curitiba, mas que atende todo o Brasil, especializado em todas as doenças mentais, mas sobretudo no transtorno do espectro autista para mulheres em especial, porque elas já vão explicar para a gente qual é a diferença. A Catarina já deu um esboço, mas qual é a diferença real no diagnóstico? A gente percebe um aumento considerável de diagnósticos para mulheres, mas é porque muitas mulheres têm o diagnóstico tardio. Então, vocês que estão nos ouvindo agora, prestem muita atenção nos próximos blocos, mulheres sobretudo, homens que têm filhas, que têm esposas, mães, irmãs, porque muitas vezes a gente trata como depressão, ansiedade, e o transtorno
é outro. Então, fiquem ligados, estamos ao vivo no YouTube do Habla Empreendedora, estamos ao vivo na Rádio Nova FM. Paulo, tendo interação, manda aqui pra gente. E às 19 horas, o reprise na Rádio Habla FM também. Quero que todos tenham o maior acesso às informações sobre esse transtorno do espectro autista, porque é a diferença, muitas vezes, entre ter uma vida saudável, uma qualidade de vida e não ter. Ô Priscila, agora é um bom momento da gente falar sobre os níveis de suporte. Eu tenho muita curiosidade em saber, porque falou assim, é nível 1 de suporte, ou seja, precisa menos de suporte. Como que funciona isso na prática? Tá, então, os níveis de suporte é exatamente isso que você falou, né? O quanto a pessoa, ela vai precisar de um suporte de um outro para conseguir desenvolver, né? Se desenvolver e desenvolver as atividades no dia a dia. Na clínica, né, dentro da TCC, a gente trabalha mais com o nível 1 de suporte, que é uma pessoa que ela precisa o mínimo de suporte, ela tem mais autonomia. Tá. Né? A Catarina pode me ajudar a explicar o nível 2 e 3. Nós tínhamos antes, até quando eu comecei falando sobre o espectro e sobre o nome que mudou durante o percurso e que nós teremos mudanças provavelmente para o próximo ano também na questão de nível de suporte, porque a gente tinha antigamente como nível 1, leve, nível 2, moderado, nível 3, severo. E aí o suporte nível 1, a pessoa precisa de um suporte menor, o nível 2, a pessoa precisa de uma assistência por um maior período, e o nível 3 sempre com assistência de alguém. No entanto, esses níveis de suporte, às vezes, prejudicam a forma como a gente diz. Porque, por exemplo, a gente ouve de muitas meninas, de muitas mulheres, de muitas pessoas que estão dentro do espectro, que as pessoas julgam que o nível 1, ele é um nível leve. E é leve para quem? A gente lembrar que o nível de suporte não tem relação com o sofrimento, né? Não é porque eu tenho nível 1 que eu tenho menos sofrimento ou menos prejuízo, digamos assim, emocional do que os outros níveis. É o quanto a pessoa precisa de ajuda nas atividades, mas não tem relação com o sofrimento. É muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque é realmente isso que você está falando, é quanto de autonomia essa pessoa tem, mas não significa que ela está sofrendo menos e lidando com as suas dificuldades no seu dia a dia. Isso é uma coisa que a gente deixa muito claro, porque você ouve muitas vezes isso. Ainda existe uma forma de um preconceito com relação às pessoas com o nível 1 de suporte, delas dizem, mas ela nem precisa disso, ela não é autista, ela nem parece autista. Você nem parece autista, né? Isso, as pessoas que estão dentro do espectro falam disso com muita dor. Então, eu acho que hoje o programa é muito para a gente falar sobre isso, né? Levar o conhecimento, essa fala de quando você fala para o outro, você não parece autista, para quem está dentro do espectro, a pessoa sofre muito. O descredibilizar, parece, a sensação que dá, né? O descredibilizar aquela dor ou aquela dificuldade. E às vezes ela lutou muito, porque a gente ainda sabe que muitas vezes essa pessoa, ela começa a ler, ela começa a assistir programas como o de hoje, e ela começa a se identificar, e ela vai procurar ajuda, às vezes, médica, e às vezes o psiquiatra, às vezes um psicólogo, às vezes um neurologista. E como ela chegou na vida adulta, chegou com muito sofrimento, mas chegou, a pessoa vai dizer, mas não, para que você quer saber disso hoje? Né? E aí elas chegam no consultório, às vezes sozinha, buscando esse processo da avaliação, e aí elas falam assim, eu quero saber quem eu sou, eu quero saber o que eu tenho. E acho que nesse momento, a gente poder dizer para a pessoa que sim, qualquer fase da sua vida vai fazer diferença.
E me conta uma coisa, vocês que estão na clínica no dia a dia, como funcionam as testagens? Porque, né, até um tempo atrás não existia os testes. Como funcionam as testagens hoje? Porque existe a psicoterapia, existem os sinais, existe a psicopedagogia que ajuda, mas existem os testes também, né? Sim. Como funcionam os testes, Então, Catarina? Na clínica, a gente faz uma avaliação neuropsicológica. A gente não faz uma avaliação apenas para o autismo em si. A gente faz para o funcionamento da pessoa, né? Para a condição intelectual dela, para a questão emocional dela, para as questões pedagógicas. Então, é uma avaliação multidisciplinar, com mais de um profissional participando, no mínimo 2. Pode ser que em algum momento entre 3, 4 pessoas dentro desse processo de avaliação. E isso é um diferencial da clínica justamente porque a gente preza pela assertividade, não para um erro de diagnóstico. E a gente tem, muitas vezes, o erro de diagnóstico justamente porque a gente não tem olhares diferentes. Lá tem um olhar de outras pessoas em que a gente senta, consegue fazer um momento de estudar o caso, juntar as peças e entender o que de fato está acontecendo, né? Então, as testagens em si. Hoje, a gente tem uma lei no Brasil que muita gente desconhece, que a criança, aos 36 meses, ela tem que passar o pediatra do posto de saúde, o pediatra particular, ele tem que preencher uma escala chamada MCHAT, que é uma escala de rastreio, onde a gente consegue identificar sinais para o espectro. Pais, ouçam bem isso aí, hein? Então, isso é uma coisa que a gente diz e luta muito, porque isso ainda não é feito, né? É muito difícil você dizer, eu posso dizer que os meus filhos não passaram por essa escala. A Priscila acho que pode dizer, não passaram por essa escala. Então, assim, as crianças precisam passar, a gente precisa cobrar, porque quanto mais cedo o diagnóstico, melhor será a qualidade de vida desta pessoa. Né? A gente vai conseguir entrar com intervenção, a gente tem janelas de desenvolvimento muito importante. E aí, quando chega para o diagnóstico, então, preencheu essa escala e tem algumas características, vai para avaliação. Pode ser que encontramos o TEA? Sim. Pode ser que encontramos outro transtorno? Sim. Mas a gente vai conseguir direcionar. Pode ser que não é nenhum, não tem transtorno nenhum, é só uma característica da criança, e vamos trabalhar isso. Mas a gente consegue tirar essa criança de um limbo, né? Que a gente diz assim, às vezes ela tá num lugar que ela não tá nem dentro da normalidade e nem dentro de um espectro e ninguém sabe o porquê que ela não responde como as outras crianças ou como as outras pessoas. Lembrando que estamos ao vivo aqui no YouTube do Habla Empreendedora, ao vivo na Rádio 9 FM. Quero aproveitar para mandar um abraço para todos os nossos ouvintes. Estamos aqui com o Otávio do Rio Preto, em São Paulo, perguntando se existem já evidências para quais são as causas do autismo. Temos, Priscila, as causas para o autismo? Já existe uma resposta, Priscila, Catarina? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, você nasce com, a gente sabe que tem um fator genético e hereditário, né? Que influenciam para esse transtorno. A gente tem muitos estudos, mas a gente não tem uma causa específica, né? Única e específica, né? Única e específica. Não dá para dizer, de fato, o que levou aquela criança a nascer, estar dentro do espectro. A gente sabe que hoje a gente tem uma estatística no Brasil que 1 a cada 36 crianças está dentro do espectro. Então, isso nós temos de estudo. Causa, não temos. Exatamente uma, não temos. Nós temos que, por exemplo, o uso de antidepressivo na maternidade, na gravidez.
levou a algumas crianças nascerem. Nós temos grandes estudos, mas nenhum estudo de fato que nos leva a dizer foi exatamente isso que aconteceu e que fez com que tivesse essa alteração genética. E sendo uma alteração genética, já responde a pergunta aqui do Ricardo Augusto, se existe cura. Então, a gente pode dizer que não existe cura para o autismo, até porque o autismo não é uma doença. A gente só fala em cura para aquilo que é doença. O que é transtorno são características que fogem de um padrão de desenvolvimento comum, do senso comum, né? Então, não existe cura por conta disso, né? Existe, talvez, o que ele possa querer saber é que, às vezes, a gente está num nível 2 de suporte, nós caminhamos para um nível 1 de suporte. Sim, está num nível 1 de suporte e passa com características quase que imperceptíveis. Por quê? Porque você foi trabalhado em terapia, essa pessoa passou a entender como o mundo funciona, e aí ela tem comportamentos, ela entende a sua sensibilidade e consegue se desenvolver melhor na sociedade e no meio onde ela vive. Tem uma qualidade de vida melhor, né? Então, a gente vai trabalhar no tratamento, é isso. Né? Desenvolver essas habilidades, identificar quais são as maiores dificuldades. Né? Eu acho que a Catarina trouxe um ponto importante para a gente falar, né? Que às vezes não tem cura e que esses níveis podem mudar. Porque às vezes a gente acha que vai ser um e não... é um, ou né? Quase não parece. E a gente sabe que em cada fase da vida... a gente precisa ter demandas diferentes, né? Uma criança, quando está na adolescência, de repente precisa... tem mais interação social, vai ter que ter mais autonomia. Na vida adulta, a gente precisa de desenvolver outras habilidades, outras competências, né? Então, aí vai aparecer, se a gente não consegue identificar, por isso a importância de identificar, né? De fazer esse diagnóstico, independente da fase da vida. Porque as nossas... demandas vão mudando. Então, eu consigo amenizar essas dificuldades e o sofrimento. A Letícia Batista, ela pergunta se ela não chegou a perguntar, mas eu entendi nas entrelinhas. Se é incorreto falar autismo, se é necessário falar transtorno do espectro autista. Autismo ou transtorno do espectro autista, ela pergunta. Pode usar os dois, as duas nomenclaturas estão corretas. O transtorno do espectro autista é mais uma nomenclatura que a gente utiliza dentro do meio acadêmico, do meio científico, né? Mas, assim, a pessoa se denomina, eu sou autista. Né? O que é incorreto dizer é que ele é portador do autismo. E isso é uma coisa errônea, porque ninguém porta um transtorno, né? Eu sou esta pessoa, né? Eu tenho um cérebro que funciona diferente, que é neurodiverso, e que ele é um cérebro autista. A gente já vai continuar com mais perguntas, mas eu preciso voltar aqui e falar sobre o bloco das mulheres, porque muitas mulheres estão com muitas dúvidas a respeito de como funciona o autismo para mulheres e para homens, se é diferente, se não é, quais os sinais, enfim. Mas antes eu quero mandar um abraço aqui para Alice, que está nos ouvindo lá no Paraguai. Um abraço para todos os nossos irmãos do Paraguai, Aurora do Barreirinha, Beatriz de Santa Catarina, abraço para todos lá de Santa Catarina, terra maravilhosa, Camila de Curitiba, Isabela de São Paulo, Isabel de Colombo, Júlia do Centro, Laura de Araucária, Maria de Curitiba, Sofia de Santa Cruz do Sul, Valentina do Bairro Alto, Arthur do Birigui, Benjamin de Santa Felicidade, Davi do Xaxim, Gabriel do Centro, Heitor do Capão Raso, João de Curitiba, Lucas do bairro São Francisco, Miguel de Souza da Vila Mariana lá em São Paulo, Pedro de Pinhais, Rafael do Abranches, bairro Abranches, um super abraço aqui, bastante gente do Abranches ouvindo a gente, Alexandre Vieira, um abração, Alexandre Vieira da Barreirinha. E quero mandar um abraço aí para todos os profissionais também da Conecta Mentes, principalmente para minha irmã, que é uma das especialistas que atende lá no Conecta Mentes, a Flávia. Um beijo para todos vocês aí que fazem a diferença na vida de tanta gente, trazendo diagnósticos precisos, assertivos. É uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que tomar muito cuidado hoje
com os diagnósticos, com aquelas que a gente chega, a pessoa olha para você e fala, você é autista, você tá com depressão, você tá com isso, você tá com aquilo. Gente, diagnóstico é coisa séria. Busquem especialistas de verdade, pessoas que vão te atender e vão se preocupar em realmente fazer o que é necessário para te dar um diagnóstico correto. Isso que é muito importante. Catarina, me conta uma coisa. Vocês trabalham muito ativamente nessa questão da identificação do espectro autista em mulheres. A gente percebe, e aí se fala muito que, nossa, aumentou sensivelmente o número de diagnóstico do transtorno do espectro autista em mulheres, quando, na verdade, as mulheres estão agora com mais recursos descobrindo tardiamente um diagnóstico. Tem acontecido isso lá na clínica? Conta pra gente. Sim, aumentou. Assim, na realidade, o que a gente diz hoje é que as mulheres, elas têm uma capacidade de mascarar, e aí, por muitos momentos, elas passaram despercebidas e com diagnósticos errôneos. Então, muitas vezes, as mulheres estão com um transtorno depressivo. E, na realidade, ela não está com um transtorno depressivo, ela não é uma pessoa que tem um transtorno de humor, ela não é uma pessoa que tem uma fobia social, mas ela apresenta características que estão dentro do autismo, mas que foi subdiagnosticado. Então, ela teve outros diagnósticos ao invés do autismo. E aí, quando a gente tem dentro da Conectamentos, nós temos psiquiatra, e muitas vezes a psiquiatra levanta ali, olha, opa, tem algo diferente, porque não está respondendo, de repente, a medicação que deveria responder num curto período de tempo. Né? Então, é porque, de fato, quando a gente até fala que autismo não é doença, nós não temos medicação para autismo. Nós tomamos medicação para a ansiedade, para as comorbidades do autismo. Né? Mas não tem uma medicação específica para o autismo. E, Priscila, uma pergunta aqui que teve e que já estava aqui para eu perguntar, como ajudar pessoas com o transtorno do espectro autista? Eu acho que é uma grande dúvida, né? Como ajudar, né? Porque, às vezes, né, no intuito de ajudar, a pessoa acaba deixando o outro incapaz ou se sentindo incapaz, quando, na verdade, é muito o contrário. As pessoas com o transtorno, às vezes, precisam do suporte, muitas vezes que a gente fala. Então, explica o que é esse suporte. Não é fazer pelo outro, mas o que é esse suporte? Explica pra gente, Priscila. Então, como ajudar? Principalmente entender, é o que a gente chama de psicoeducação. Primeiro, assim, é autoconhecimento, né? E levar informação, tanto para a pessoa, né? Para o autista em si, quanto para a família ou para a rede de apoio, para a rede social dele, né? Para entender como é esse funcionamento, né? Quais são as dificuldades desse indivíduo especificamente e ver o que ele precisa de ajuda. Porque, como você falou, a gente não vai incapacitar, a gente vai ajudar ele a desenvolver as habilidades, né? Se desenvolver naquilo que ele precisa. E não a gente fazer ou achar que ele não tem inteligência. Autismo não tem relação com eu não tenho inteligência. Ao contrário, tem muitas pessoas que são muito inteligentes. Muito inteligentes, né? Né? E às vezes as pessoas confundem, acham ele não está entendendo. A questão da dificuldade de interação, né? É entender o que é isso e principalmente respeitar. Então, se eu entendo como ele funciona, o que ele é, quais são as dificuldades, eu consigo ajudar melhor aquela pessoa. Né? Eu vou respeitar. Sim. Se eu sei que ela tem uma sensibilidade ou, né, fazer parte de uma festa e um grupo muito grande, aquilo não vai ser bom para ela, eu vou tentar respeitar. E eu ajudar não é forçar ela a fazer parte de um meio que ela não precisa estar ali. Então, como eu vou favorecer, né, para inserir num grupo, mas entendendo essas diferenças, né, de um cérebro que é atípico ou neurotípico. Agora, a pergunta que não quer calar. Para as mulheres que estão nos ouvindo, Catarina,
que estão ainda, que estão com dúvidas. Será que sou? Será que não sou? Sabe? Como identificar? O que você sugere? Quais os sinais? Quais as principais características na mulher que diferem das características do homem? O que você tem percebido na clínica e no meio educacional? O que a gente percebe nas mulheres é de diferente, que acaba sendo muito diferente no homem, é a questão da a capacidade de socialização. Então, ela consegue fazer a socialização, mas é uma socialização muito forçada e que gera para ela uma sobrecarga muito grande. Então, por exemplo, eu consigo ir a uma festa, mas aí eu vou ficar 2 dias dentro do meu quarto. Uhum. Então, o custo disso é muito grande. Então, isso me gera um cansaço muito grande. Se eu tenho essa dificuldade, se eu percebo essa dificuldade, vale buscar ajuda. As questões sensoriais, eu tenho uma questão sensorial do toque. Então, o toque me incomoda, mas eu tolero, porque dentro da sociedade eu aprendi que eu preciso abraçar, que eu preciso ser abraçada, que eu preciso ser tocada. Mas aquilo me gera uma angústia, um sofrimento muito grande. As questões de sensibilidade auditiva, do olfato, do próprio paladar, né? Eu tô habituada a uma alimentação específica, a uma marca específica, aquilo modifica a marca e eu percebo nuances ali que tem algo diferente. Estão me dizendo que é a mesma coisa, mas não, é algo diferente. Isso não chama atenção, né? A dificuldade de compreensão, eu não entendo. Eu estou naquele meio, eu estou ali no trabalho, eu estou dentro da escola e eu não consigo compreender o porquê que as pessoas têm determinadas reações, né? Muitas vezes as pessoas dizem que as pessoas são frias. Não, o autista ele não é frio, ele até é empático demais, ele até se preocupa muito com o outro, mas às vezes ele não sabe o que fazer, o que falar. Como expressar, né? Eu tô vendo o sofrimento do outro, mas eu não sei o que dizer. Uhum. O que eu posso dizer para ela? O que eu posso dizer para ele que vai ajudar? Como ele não sabe ser assertivo, muitas vezes ele fica calado. E o outro interpreta como frio ou não está nem aí. E enquanto ele só não sabe o que fazer. Uhum. E me conta uma coisa, Priscila, sobre o hiperfoco. É diferente no homem e na mulher? Ou existe o hiperfoco como uma característica do espectro autista? Sim, existe o hiperfoco tanto nos homens quanto nas mulheres, né? O que acontece? Até para falar, às vezes, né? Se perguntar qual que é a diferença, porque a gente vê assim que o hiperfoco nas mulheres, às vezes, é muito mais do interesse comum de mulheres, e daí passa despercebido, né? Então, às vezes, é mais socialmente aceito, digamos. Mas também tem hiperfoco. Então, se você percebe que aquilo vira assim, eu tenho uma necessidade de falar só sobre aquilo, é maior, né? Do que eu pesquiso muito aquilo. Eu tenho uma rigidez, uma forma, né, exacerbada daquilo. A gente tem que perceber se é um assunto que é comum de mulheres ou é um hiperfoco. Né? Então, se aquilo não sai, nos dois, tanto em homens quanto mulheres, né? Só muda, às vezes, o tema, né? Então, assim, mulheres às vezes têm hiperfoco em moda. Daí vai falar assim, mas é comum meninas terem hiperfoco nisso. Né? Hiperfoco não ter interesse nisso. Mas o que vai mudar é a intensidade, a adequação. Por exemplo, eu vou falar de moda o tempo inteiro. A gente está aqui num lugar, a gente está falando de um tema. E, de repente, eu vou começar a falar de moda. Né? Então, entender o que é esse hiperfoco. Catarina, me conta o que é o hiperfoco na área educacional, né? Que é a sua área de atuação. Como que professores, mães, enfim, podem identificar o hiperfoco estando no ambiente escolar? Então, as crianças pequenas, elas têm ali um hiperfoco específico, às vezes, em leitura, letras, números, cores, e elas querem só aquilo. Elas são muito detalhistas. Então, por exemplo, se eu gosto do desenho, eu quero desenhar muito
o tempo inteiro eu quero desenhar, aquilo é algo que eu quero sempre estar fazendo. E sempre fazer aquilo com muitos detalhes, né? Então, e quando a gente verifica isso, a gente já tem que acender um alerta ali. Muitas vezes essa criança ela não se incomoda, todas as crianças estão brincando e ela está fazendo outra coisa. Então, a gente tem até um caso no consultório de uma menina que ela fala que ela odiava quando ela brincava de casinha, mas ela odiava quando as outras meninas vinham brincar com ela. Por quê? Porque as meninas tiravam da ordem os meus brinquedos. Elas tiravam da ordem as minhas bonecas. Sim. Então, é um interesse comum, é um hiperfoco comum. Meninas brincam de boneca, brincam de casinha. E aquela menina brincava de casinha, só que tinha uma coisa por detrás. Ela não gostava da interação com os outros. Quando as outras meninas vinham brincar, elas mexiam na minha forma de organização. Caramba, você vê como é, né? Como é necessário entender, porque eu acho que muitas vezes, como você falou no início da nossa conversa, as mulheres precisam muitas vezes mascarar, né? E nós mulheres, a gente tem muito essa, eu não diria uma facilidade, mas às vezes uma necessidade, porque fomos educadas dessa maneira. Sim. E aí, à medida que... E aí, às vezes, a pessoa se sente um ET, alguém muito diferente, que não se enquadra, porque não tem o diagnóstico. Porque a partir do momento que tem o diagnóstico, ela entende que ela faz parte de uma tribo. Sim. E tá tudo certo fazer parte daquela tribo, que ela tem os iguais. Isso a gente escuta no consultório, como a Catarina falou, né? Você perguntou lá no começo, qual que é a diferença que faz quando tem o diagnóstico, né? Que a gente fala assim, não é só para rotular ou dar um nome, mas assim, isso tem um significado, né? Então, às vezes, eu escuto de meninas ou pacientes que falam assim, nossa, agora faz sentido, agora eu entendo por que eu fazia isso, né? E quando se sentia assim, eu não era incapaz, ou eu não era menos, eu não tinha um defeito, às vezes elas falam, é só porque eu penso diferente. E daí aquilo acomoda, né? Porque assim, como você falou, tem uma habilidade maior, mesmo as meninas têm uma habilidade maior, um funcionamento mais favorável para mascarar, para conseguir fazer parte do social. E essa é uma diferença grande, né? Das meninas e dos meninos, é o que faz a diferença do diagnóstico. E tem muitos comportamentos que não parecem, como você falou, pela nossa cultura, acaba sendo assim, a menina é mais organizada. Então, assim, ela é quietinha. Só que a gente vai ver por que ela é quietinha, né? Ela tá isolada. Ou ela é organizada, mas não é assim, ela é organizada porque ela é caprichosa. É porque eu tenho que pôr daquele jeito. E se alguém tira daquele jeito, eu vou ficar irritada, eu vou ficar brava. Daí a menina também não pode expressar muito. Entende? Então, olha quantos comportamentos vão passando assim, que não percebem e já estavam lá desde pequenininha. Por isso, mais difícil de encontrar nas meninas. E Catarina, me conta uma coisa. É genético? Existem estudos que comprovam que o autismo pode vir de mãe, de pai, de avós. Como é que é isso? Sim, a única certeza que a gente tem é que é genético. Hoje é a única certeza que a gente tem. A gente tem testes genéticos, no entanto, hoje a gente ainda não tem, por exemplo, como um exame que afirme o autismo. Nós temos ali alterações genéticas que a gente sabe que é comum dentro do autismo. O que a gente percebe também no consultório? Muitas vezes a gente faz a identificação do filho e aí a mãe ou o pai diz, opa, eu era assim. E nesses 21 anos que eu tô dentro desse momento, né, de estudar sobre isso, o que eu vejo muito comum é que antigamente os pais falavam, quando a gente falava sobre o diagnóstico, as famílias tentavam evitar e muitas vezes elas diziam, não, doutora, eu era assim quando era criança. Puxou a mim. Né? E eu trabalhei em São Paulo até com um médico que era muito engraçado, que ele dizia, pois aí estava o problema. Você não teve o diagnóstico. Porque, de fato, já existia essa questão na família. Então, muitas vezes, dentro de uma família, a gente não percebe isso, porque existem muitos casos.
né? A gente tem até comprovado, por exemplo, a questão de irmãos. Então, quando se tem um filho, a genética já nos diz assim, tem que se pensar na possibilidade de um segundo filho. E não porque nós não queremos um segundo filho autista, sim porque ainda as terapias ainda são pouco acessíveis, né, para isso. Então, a gente tem que pensar em qualidade de vida que a gente pode dar para este filho. Se eu tiver 3, 4 autistas, como é que eu vou conseguir dar suporte para estas crianças? Então, quando se fala em um estudo genético, não é que a gente orienta a família a não ter um segundo filho porque isto é ruim. Não, é longe desta ideia. E sim porque a gente tem que pensar o quanto essa família vai conseguir dar de suporte para esta criança, para este adolescente, para este adulto, porque às vezes a gente vai ter que ter um suporte na vida adulta ainda. A gente sabe que a questão da maturidade no autismo, ela vem um pouco mais tardiamente, né? Então, as meninas demoram um pouco mais para amadurecer, para ter os interesses, né? Muitas vezes a gente vê mães lá no consultório, então as pessoas perguntam muito assim. Eu tive, durante um tempo, um grupo de acolhimento. E aí, a primeira pergunta que a mãe, quando ela recebe o diagnóstico, ela diz, mas a minha filha vai casar? Sim, ela pode casar, né? Então, assim, se ela quiser casar, ela vai casar. Mas a gente precisa entender que não existe um limite para isso. Não existe, hoje, eu trabalhei há 20 anos atrás com a inclusão deles na escola regular. Hoje eu estou trabalhando com a inclusão deles no mercado de trabalho e na universidade. Gente, vocês percebem a riqueza de detalhes, o quanto a gente nós precisamos aprender mais sobre os transtornos. Aquele manual lá dos transtornos apresenta mais de... DSM, que é o manual diagnóstico dos transtornos mentais. Dos transtornos. Vocês sabiam que existem mais de 300? Então, a gente não pode querer colocar todo mundo na mesma caixa. Né? Precisa de acompanhamento, precisa ter especialistas, como disse a Catarina, equipes multidisciplinares junto com a gente, porque é a diferença mesmo entre você ter uma vida funcional ou não. E a importância que você falou de avaliar com profissionais especializados, né? Porque você perguntou um pouco atrás em relação a testes, né? Esses tempos eu recebi uma paciente que falou assim, eu fiz um teste na internet, deu que eu sou autista. Né? A gente entender, assim, que nenhum teste, assim, um único teste vai dar um diagnóstico, vai falar o que é. Ótimo. Existem testes que a gente aplica que a gente fala de rastreio, vão dizer algumas características, né? E como você falou, dentro do DSM, desse manual, tem uns critérios que a gente vai ter que seguir, né? Para encaixar, para a gente identificar qual é o transtorno. Então, quando a gente faz esse trabalho multidisciplinar, que esse, né, é o nosso objetivo na clínica, é entender a pessoa como um todo, quais são as características de forma geral, né? Desde quando isso, e fazer essa junção para identificar aquela pessoa, porque tem características que são comuns, mas tem características que são daquela pessoa. E como ela foi desenvolvendo isso ao longo da vida. Exato. Né? Por isso, um profissional para entender, e não, às vezes, fazer um único questionário, ou por informações mesmo, os que estão ouvindo as nossas informações aqui. Não é para se dar um autodiagnóstico, mas é para pensar, puxa, eu me identifico com algumas dessas questões. Vale a pena eu entender o que é. E às vezes a pessoa acha caro, né, ir num especialista, mas vai gastar lá no final de semana com um fast food. Então, gente, é muito importante mesmo essa conscientização, porque a gente precisa viver bem e feliz, né? Sim. Então, é investimento. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos prestigiando no YouTube. Michele Mitcha, ela colocou assim, eu sou muito fã delas. Delas são vocês. A Flávia Trindade, um beijo, Flavinha. Orgulho de fazer parte dessa equipe Conecta Mentes. Nós temos orgulho de tê-la com a gente. É uma das características da clínica, e acho que é o nosso orgulho quanto sócias, né?
é esse acolhimento e esse trabalho de fato em equipe. Nós olhamos para a equipe, nós olhamos para quem está do nosso lado e nós trabalhamos em conjunto, nós conversamos. Nós sentimos a falta de quem está ali, o que aquele paciente tem, como a gente pode ajudar o seu paciente, como esse paciente pode ser acolhido de uma outra forma. Então, essa é a diferença. E o que a gente precisa entender é que a gente precisa estar sempre atualizado. E aí, para estar atualizado, isso tem custos, né, de formação. Eu e a Priscila estamos sempre em congressos, em formações, em cursos. Nós temos o primeiro grupo do Brasil somente de mulheres, porque nós temos grupos de habilidades sociais mistos espalhados pelo Brasil. E nós desenvolvemos um grupo baseado nos grupos de habilidades sociais, nos cursos de habilidades sociais que nós fizemos, um grupo para mulheres trabalharem em habilidades sociais, visto que meninas jovens que estão indo para o mercado de trabalho, que estão entrando na universidade, elas têm que desenvolver habilidades sociais. E essas habilidades sociais são diferentes dos meninos. Esse é o motivo que estão aqui Catarina e Priscila no Habla Empreendedora, o podcast voltado para as mulheres de negócio no Brasil e no mundo. A gente está se encaminhando, infelizmente, para o final da nossa conversa. Eu acho que esse é assunto para muitos mais episódios, para que a gente traga mais informações. Então, fica aqui o meu convite para que vocês retornem para a gente falar mais sobre isso. Mas antes da gente terminar, a gente tem um quadro aqui chamado Habla Empreendedora. Perguntinhas rápidas, que exigem respostas rápidas. Estão preparadas? Vamos lá. Pri, qual o maior benefício da TCC no tratamento do espectro autista? É o treino de habilidades sociais. Eu acho que hoje você conseguir desenvolver essas habilidades, né, de forma mais direta e específica é o grande benefício que tem para esse público. Priscila, Catarina, como você descreve a importância da inclusão educacionais para mulheres com TEA? A importância é que elas estão no mundo, elas são muito capazes e nós precisamos acreditar. Então, a inclusão é um processo que é um caminho sem volta. Nós pisamos nele e nós vamos continuar nele. Que assim seja, amém. Ô Pri, qual a principal dificuldade que as mulheres com TEA você identifica lá no consultório? Qual a principal dificuldade? Eu acho que, na verdade, são duas que eu vejo maior. A questão da vontade de interagir, né? Então, a interação social, ela tem mais vontade, tem uma motivação maior para participar e fazer parte, tendo uma dificuldade. E as questões sensoriais. As mulheres são mais sensíveis e lidar com isso tem um sofrimento grande, assim, é o que elas trazem bastante. Até, né, porque tem essa questão, às vezes, também do relacionamento. Sim. Né? Então, se o homem não entende o que é o transtorno do espectro autista, ele vai achar que está sendo rejeitado. Sim. Quando, na verdade, existe essa questão com o toque, que é comum entre pessoas com esse diagnóstico. Sim. Então, amarada, vamos se informar também, é importante. Ô, Catarina, que mensagem você daria para os pais de meninas com TEA? Se você tem dúvida, procure ajuda. Não deixe de trabalhar as habilidades sociais da sua filha e acredite na capacidade dela. Gente, incrível, né? Esse papo. É com muita dor no coração que eu tô terminando, porque eu queria ficar mais. Então, por isso, vocês voltem. Para finalizar, assim, eu quero que vocês falem sobre a Conecta Mentes. Você, Priscila, você, Catarina, falem para nossa audiência como a Conecta Mentes pode ajudar. Convidem as pessoas, deixem as redes sociais, como que as pessoas podem saber mais. E, finalmente, eu quero que vocês deixem uma mensagem
final para nossa audiência, aquela mensagem que vem do coração de vocês para o coração da nossa audiência, aquilo que as pessoas podem depois ficar refletindo e pensando depois que o programa acabar. Priscila, quer começar com você? Diga as redes da Conectamente, como as pessoas podem conhecer um pouco mais e deixa a sua mensagem, a sua câmera é esta. Tá bom. Então, obrigada, pessoal, primeiro por estar aqui ouvindo a gente, né? Se vocês querem entrar em contato, conhecer um pouquinho mais a equipe do Conectamentes, nós temos o Instagram, que é @conecta.mentes. Temos o site, né? Se vocês entrarem no Instagram, tem o telefone da clínica, né? Pode mandar o WhatsApp, que a gente vai atender, né? E vai tentar buscar a melhor forma de ajudar cada um. Você falou uma mensagem final, eu acho que é muito perto do que a Catarina falou. Se você percebe que tem alguma dificuldade, tem algum sofrimento, alguma dúvida, entre em contato, porque a gente vai acolher, esse é o que a gente busca. Tentar acolher e escutar com carinho e te ajudar a descobrir o que pode estar acontecendo da melhor forma. Obrigada, obrigada, Priscila, pela sua vinda, por ter encontrado uma brechinha na sua agenda tão concorrida para vir aqui nos prestigiar com tanta informação. Catarina, a palavra agora é sua e a sua câmera é essa. Então, eu queria agradecer o convite. Eu acho que nesse dia, esse mês é um mês de reflexão, é um mês da gente conscientizar, um mês da gente mudar o nosso pensamento. Se você tem dúvida, não deixe de procurar ajuda. Com toda certeza você vai buscar acolhimento. Na Conectamentos a gente preza por isso, né? Então a gente tem o Google lá que descreve muito como os pacientes são recebidos, né? Nós temos as avaliações e as pessoas dizem ali a verdade. Então acho que esse é um ponto importante. E a mensagem que eu deixo é que não se sinta um peixe fora d'água, mas sinta-se dentro deste oceano com uma capacidade única, né? É o que eu sempre digo para cada autista que passa na clínica: você é especial e você tem uma capacidade única, que é sua. E com essas palavras finalizamos mais um episódio. Quero agradecer enormemente a sua audiência, a audiência de quem está nos ouvindo aqui no YouTube, na Rádio Nova FM, que nos ouvirá na Rádio Habla FM, que nos ouvirá posteriormente no Spotify e nos agregadores de podcast. E eu tenho um amor pelas pessoas com transtorno do espectro autista, por ter uma pessoa na família com o transtorno, e eu quero dizer para você que está se descobrindo com o transtorno do espectro autista, você é raro e é maravilhoso e tem todas as habilidades e possibilidades para ter uma vida feliz e saudável. Então, busque esse suporte, esse diagnóstico, porque você merece ter uma qualidade de vida, você merece ser feliz e você merece se sentir pertencente. E eu amo vocês, sou apaixonada por vocês. E por aqui eu finalizo, como eu sempre digo, quem é que duvida do poder de uma mulher com um microfone e um propósito, hein, gente? Até o próximo episódio do Habla Empreendedora. Tchau.